neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus, companheiro. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eterno. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará.
ouvintes, da gente sempre meditar é aquilo que é realidade. Ocupar a mente com castelos na areia é o tempo mais perdido que a pessoa pode ter aqui na Terra. É ilusão, é miragem. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas reais. São Paulo disse: se é que já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Ele fala isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Em outras palavras, ele está dizendo: pensai no que é concreto, no que não passa nunca, ao invés de estar pensando, isto é, amarrado, envolvido somente com o que é efêmero, passageiro. Pensai, comprometei-vos com aquilo que é eterno, que não se passa. Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. Então, nós temos diante de nós já uma meditação que nos edifica, não? A síntese é esta: pensarmos em coisas reais, verdadeiras. A única coisa que é real e verdadeira é aquilo que Deus tem prometido. Não devemos esperar num céu segundo as propostas humanas, segundo os pareceres humanos, porque o céu é o melhor lugar que se pode existir, que se possa pensar na verdade. Mas o caminho para os céus não convida quem quer que seja a ir para os céus, porque é um caminho estreito, espinhoso, sem aparência, sem beleza. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O profeta disse que não havia nele formosura alguma para que alguém o desejasse. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta. Porém, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à condenação, ao inferno, e muitos são os que encontram esta porta e entram por ela. Jesus disse isso em São Mateus, capítulo 7. Pois bem, então, o caminho para os céus não convida ninguém. Ele não desperta cobiça, ele não desperta interesse, porque o amor tudo sofre, tudo espera. O amor não tem ambição. O amor não se oferece através de beleza, através de provocação. 1 Coríntios 13. E este amor é o próprio Cristo. O mundo dificilmente acertaria este caminho. Mas há uns poucos que têm acertado durante as eras, durante os tempos que Deus tem concedido à humanidade. Jesus disse: poucos são aqueles que encontram e entram por esta porta. Então o caminho para o céu é feio, não é convidativo, é espinhoso. O caminho para o inferno, para a perdição, é bonito, é belo, é largo, espaçoso, com toda a liberdade para o homem e para a mulher.
Como poderíamos nós encontrar este caminho e trilhá-lo com segurança? Só se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita, disse São Paulo, aos Romanos, capítulo 8, verso 11. O mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo em primeiro lugar. Deus em Cristo fez de Cristo o quê? Fez dele Deus. Deus em Cristo fez de Cristo o Filho de Deus. O ungido do Senhor fez dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Logo, em segundo lugar, vem Deus na igreja, Cristo na igreja. Fará dela o quê? Fará da igreja o seu corpo. Então, Filho de Deus, Deus, portanto, corpo de Cristo, é a igreja que dos mortos foi ressuscitada como Jesus. Foi ressuscitada dentre os mortos. Isto é uma linguagem que deve ser entendida espiritualmente. O corpo de Cristo foi levantado dentre os mortos. A igreja de Jesus é tirada dentre os mortos. Paulo disse que em outro tempo estávamos mortos nos delitos e nos pecados. E quando esse Espírito que trouxe Jesus dos mortos nos vivifica, então aí está uma ressurreição espiritual. Aí está o novo nascimento, quando as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Agora então você pode preferir, agora você vai preferir, por escolha do seu coração, por desejo da sua alma, o caminho espinhoso. Vai preferir a porta estreita, porque aquele que é vivificado pelo Espírito Santo enxerga além do curso desta vida. Enxerga além do curso deste caminho. Enxerga o final dele, porque o poder vivificador do Espírito Santo nos mostra além deste curso desta vida. Paulo disse, sendo um homem vivificado pelo Espírito Santo, ele disse, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Vale a pena isso ser repetido, não? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que o poder vivificador do Espírito Santo mostrou, abriu seus olhos, tirou-lhes as escamas, para que ele pudesse enxergar além das aflições, além do curso desta vida, além dos jejuns, além dos açoites, além das cadeias, além da fome, da nudez, do perigo nos mares, além do perigo entre falsos irmãos. Paulo enxergava o fim do caminho a ponto de dizer que estava em aperto,
que não sabia se partia ou se ficava com os irmãos, porque ele disse: estar com Cristo é muito melhor. Isto é enxergar além do curso desta vida, além deste caminho de aflições. Mas quem faz isto é o poder vivificador do Espírito Santo. Vivificar. Esta palavra quer dizer trazer dos mortos à vida. Vivificar uma coisa que estava morta. Trazer à vida uma coisa que estava morta. Isto é vivificar. O Espírito Santo vivifica o poder da ressurreição no coração do crente, e ele se assenta sobre este poder, como Rebeca assentou-se sobre o poder do camelo, que a transportou para o encontro do seu noivo. Eu não sei como foi o curso do caminho. Eu não sei se ela sofreu calor do deserto. Naturalmente sofreu. Ela deve ter enfrentado alguma tempestade de areia e qualquer outra dificuldade. Mas a sua decisão foi: além desse deserto, além deste curso, encontrar-me-ei com meu noivo, com aquele que me sustentará nos seus braços, que me dará o seu nome, que fará de mim sua esposa. Oh, ouvintes, isto não é apenas um conhecimento literário, teológico, religioso. Isso deve ser uma experiência experimentada. É certo que Deus não pode vivificar aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a estes que clamam de dia e de noite pela revelação da salvação nesses dias de uma era moribunda, confusa e desastrada pelo espírito do engano religioso, ou pelo engano do espírito religioso. Sim, a estes que clamam e esperam como Simeão esperou até que seus olhos pudessem ver a salvação. A estes Deus está obrigado a vivificar, a mostrar além do curso do caminho, a enxergar como águia enxerga, a enxergar como um profeta. João, o revelador do Apocalipse, foi cheio do poder vivificador do Espírito Santo. E quando ele se encheu deste poder vivificador, depois de cair como morto aos pés de Jesus, ao ver a sua sétupla glória, então o que aconteceu? Ele se pôs de pé, pela própria força, pelo próprio poder de Jesus Cristo, e viu o fim desde o princípio. Ele pôde contemplar a Santa Jerusalém, de jaspe luzente. Ele pôde contemplar a vitória dos mártires. Ele pôde contemplar a vitória de todos aqueles que não usaram suas próprias armas, como Davi, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Isaías, no Velho Testamento, foi cheio do poder vivificador, a ponto de ver, centenas e centenas de anos adiante. Isso é que faz o poder vivificador. Ver uma virgem conceber, dar à luz um filho, cujo nome é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte. Ele não viu segunda pessoa,
terceira pessoa, ele viu o Pai da eternidade em Jesus, ele viu Deus forte em Jesus. E são olhos de profeta, olhos de águias, olhos vivificados pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ele viu 700 anos adiante uma virgem conceber, dar à luz um filho, e este filho crescer, realizar as obras do Pai, depois ser rejeitado por aqueles que tinham seus olhos vedados pela tradição religiosa. Ele viu no seu capítulo 53 este filho sendo um homem de trabalhos, um homem de dores, indesejável. A quem? A Maria Madalena? Não. As damas excelentes de então, ele era indesejável. Indesejável é Caifás, a Anás, aos líderes religiosos, mas desejável a um ladrão sedento de perdão, de salvação, desejável a um cego que mendigava, desejado pelo coxo aleijado que nunca tinha podido andar, desejado das nações, mas por quem? Todas as nações desejam Deus. Todas as nações desejam Deus, mas na forma que elas compreendem Deus. Eles não desejaram Deus na forma que ele se manifestou. Mas Isaías viu tudo isto, o viu crucificado, levando sobre si as nossas transgressões, carregando sobre si as nossas dores, viu as pisaduras no seu corpo, viu a Jesus caminhando como ovelha muda para o matadouro, o que fez o poder vivificador do Espírito Santo a Isaías 700 anos antes, viu o milênio. Isaías escreveu a Bíblia toda, ele escreveu desde o princípio até o fim, vendo o passado, o presente e o futuro. Isso é que faz o poder vivificador, isso é que enche o coração de uma jovem, de um jovem, de uma mulher, de um homem, e por isso não troca o que está enxergando lá adiante pelo presente. Moisés não trocou, o presente é que ele seria um faraó, mas o futuro é que ele seria uma múmia apenas. Se ele não tivesse escolhido sofrer com o povo de Deus no deserto, escolha pelo poder vivificador do Espírito Santo. O presente lhe oferecia um título de faraó, poder terreno, mas o futuro era uma múmia apenas. Mas o que ele escolheu no presente foi sofrimento, foi uma porta estreita, foi um caminho espinhoso. Mas o futuro, ser uma múmia? Não. Aleluias! Ele pôde ser visto no Monte da Transfiguração. Você um dia será visto pelo mundo, na Transfiguração, no grande monte do Senhor. Um dia Deus revelará sua esposa ao mundo para julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6. Deus vos abençoe, Deus vos vivifique com esse poder vivificador do Espírito Santo, para que cada um possa enxergar além do sofrimento, das aflições, do curso deste caminho estreito e espinhoso, glória eterna, vida eterna, gozo eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Confie dele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Minha alma veio para resgatar, o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mar, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Antes de abrir meu coração por
Mas quando ouvi, eu aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Agora tenho gozo e paz, cantando e orando, assim eu vou, sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. A escolha é como semear. Devemos chamar a vossa atenção nesse instante para este assunto que deve ser de profundo interesse de todos. A escolha é como semear. Como podemos discorrer sobre isto numa base concreta que possa nos edificar corretamente na fé? Sim, perfeitamente. Quando a pessoa escolhe, ela está semeando para o futuro. A sua escolha é você fazendo uma planta. Você está semeando aquilo que você deve colher no futuro. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando a moça escolhe um rapaz, ela está semeando através de sua escolha um casamento feliz ou não. Isto vice-versa. Quando o rapaz escolhe uma moça, ele está escolhendo um lar edificado, sólido, baseado em caráter, ou então baseado somente em fantasia, em vaidade. Vocês sabem que isto é a causa da desgraça de muitos lares. É por causa da escolha que fazem. Estão escolhendo sob aparência. Estão escolhendo sob os olhos naturais. Um homem escolhe uma mulher somente pela sua beleza física. Ele não está se importando muito com o caráter. E com aquilo ele está semeando o quê? Está semeando justamente o que ele vai colher no futuro. Agora, nós temos um outro exemplo para esclarecermos melhor a questão. Moisés, diz a Bíblia, que ele preferiu, quer dizer, escolheu sofrer
por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele seria, portanto, um faraó, se ele não tivesse escolhido sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto. Ele teria escolhido, logicamente, uma grande coisa diante dos homens: ser um faraó. Mas o que ele colheria com isto? Colheria o fim de todos os faraós. Restaria dele apenas uma múmia, com sua alma sem ninguém poder assegurar o seu destino. Mas agora é diferente. O que colheu Moisés quando escolheu, preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto? Ele escolheu, plantou, portanto, ser como Cristo, ser visto mais tarde no Monte da Transfiguração. Moisés está vivo, ele não está morto. Bem como Elias também está vivo, ele não está morto. Você me diz, bom, Elias eu concordo, porque ele foi transladado, ele foi um dos primeiros astronautas de uma maneira eficaz, perfeita, através do plano de Deus. Primeiro foi Enoque, depois foi Elias. Mas Moisés morreu. Na verdade, ninguém sabe onde está a sua sepultura. Sabemos que Lúcifer, o anjo, o inimigo, lutou para ficar com seu corpo. Não sei o que ele queria fazer com o corpo de Moisés. Mas isso foi um tipo perfeito de Cristo. Como o corpo de Jesus não pôde ser retido no inferno quando ele foi pregar às almas em prisões que estão no inferno. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisões. Mas o que queremos afirmar é isto: ele não pôde ficar retido lá pelos demônios. Ele foi ressuscitado. Assim também aconteceu com Moisés. E por isso estes dois profetas estão vivos, Moisés e Elias, que virão logo, logo para os judeus, conforme Apocalipse capítulo 11. Mas vamos adiante com o nosso assunto de escolher, plantar e colher. Se você semeia a semente correta, você terá a colheita correta. Porém, se você semeia a semente incorreta, você não pode ter colheita correta. O mundo está semeando filhos através de adultérios, filhos espúrios, e esperam colher homens cheios da graça com isto? O que se pode colher de um adultério? O que se pode colher de um ato de prostituição? É um espírito errado, porque ali está uma plantia errada. Foi semeado então uma coisa errada, e ninguém pode esperar uma coisa correta de uma coisa errada. Por isso, nós estamos vendo o mundo sendo assolado pelos espíritos cruzados sobre os homens, pelo homossexualismo e tantas coisas. Isto porque as mulheres casam-se 2, 3, 4, 5 vezes, tendo todos os seus maridos vivos. Se elas pudessem ler na Bíblia Sagrada, aos Romanos capítulo 7,
sem a interpretação de nenhum falso doutor das Escrituras. Então elas teriam temor disto, porque elas saberiam perfeitamente o que elas estão semeando. Quando o homem quer trazer um filho ao mundo através de um método correto, então ele tem tudo para crer que pode vir ali uma semente correta, uma colheita correta. Mas se este homem semeia ali um filho no terreno de uma mulher, no ventre de uma mulher, através de um método incorreto, de um adultério, de uma mulher sobre a qual ele não tem direito, então não espere, homem, colher boa coisa disto. É por isso que lá no Velho Testamento, um bastardo não podia entrar na congregação, e isto por 14 gerações. 7 mais 7. Por 14 gerações, a sua semente não podia entrar na congregação. Isto é verdade. Na verdade, isto choca e pode até entristecer a muitas pessoas. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Ele tem salvado e pode levar muitos filhos que até mesmo tenha nascido dentro de casas de perdição aos céus. Ele pode perfeitamente salvar a todos. Mas note isto, você não tem direito de pensar em uma colheita correta quando você tem feito uma escolha, quando você tem feito uma semeadura incorreta. Você não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Ou toma um caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesse instante, com tudo que você é, olhando para Ele, ou você se dirige na direção oposta. Às vezes, você pode pensar que está levando o caminho correto, quando em realidade está errado. Como evitar isto? Estar sinceramente errado? Só há uma maneira, é tendo o Espírito Santo como governo de sua vida, como a bússola, o orientador de sua vida. Porém, você não pode ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você veja a escolha da filha de Herodias. Veja o caminho que outros escolheram nas Escrituras. Escolheram por inspiração de um espírito mau, de um espírito errado. E vejam o que eles escolheram. Agora você vai notar outra coisa. Veja a escolha de José lá no Egito. Veja a escolha de Moisés. Veja a escolha de Noé num mundo mais civilizado do que o de hoje. O que escolheu ele naquele dia? Estar fora até mesmo de usufruir de todos os recursos que fabricavam incrédulos naqueles dias. Mas, no entanto, veja o que ele escolheu. Loucura para os homens, mas salvação de Deus. Ele colheu salvação. Escolheu loucura aos olhos dos homens, mas colheu salvação. Veja o que Abraão escolheu. Note através das Escrituras e venha para a história da igreja através das eras. E vamos chegar até você, até nós nesse instante, o que tem escolhido o mundo avançado. Ah, sim, eles querem andar em duas direções ao mesmo tempo. Eles não querem dispensar Deus de seus eventos, de suas aventuras pecaminosas. Eles não querem dispensar Deus. Para isto, ele tem igrejas. Ele tem religiões aos montões. Ele tem mais de 900, mais de 1000 ideias, mais de 1000 doutrinas. E por isso pensa que pode andar nas duas direções ao mesmo tempo.
Não, 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 não. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Isto é um choque. Deus não divide a sua honra com quem quer que seja. Como um verdadeiro esposo não divide o seu direito de sua esposa com outro homem, assim também Deus não divide de maneira alguma a sua honra com quem quer que seja. Ele não permite de forma alguma que sua igreja eleita esteja nos braços do mundo, engarranchada nessas coivaras criminosas, pecaminosas que os homens têm criado. Veja se o povo de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus pode estar engarranchado nessas coivaras. Não, não. Volte um pouquinho e concorde com a verdade. Se você não dá conta de vivê-la, pelo menos concorde com ela. E diga: Senhor, me ajude nesta hora, em que esta luz me mostra onde eu estou, onde estou parada, onde estou parado, quais são os meus motivos, quais são os meus objetivos nesta vida. Agora você pode pensar que leva o caminho correto. Isso não interessa. Você não deve confiar nisto. Antes de tudo, você deve fazer um acerto, fazer um inventário, averiguar, analisar, à luz da palavra, se esse caminho que você está levando, achando que está certo, combina perfeitamente com o caminho de Deus, com o plano de Deus, com a verdade, com as Escrituras. Caim não teve essa revelação, por isso ele não pôde, de maneira alguma, enquadrar o seu sacrifício com o plano de Deus. Agora eu te pergunto, o que Caim ofereceu naquele sacrifício técnico e moderno, não foi Deus que deu para ele? Foi sim Deus quem deu as verduras, as frutas, os legumes. Não foi Satanás quem criou tais coisas. Você pensa que esses dons, estas coisas todas que o mundo religioso de hoje tem, não foi Deus que deu? Sim, como tudo que Caim ofereceu a Deus, foi o próprio Deus que lhe deu. Assim também o mundo, sem revelação, está oferecendo coisas que o próprio Deus deu. Quando você vê aquele coral ali, camuflado de cristão, cantando como anjos, mas mentindo como o diabo, quem deu aquelas vozes foi Deus. Mas veja se Deus está aceitando aquilo. Pense um pouquinho, ligue isso com o sacrifício de Caim. Pergunte a Caim onde você achou essas verduras. Foi o diabo que te deu? Que criou isto? Não, foi Deus. Mas como o Deus tinha que aceitar a própria fé que ele deu para Abraão, dando-lhe um sinal que havia aceitado o seu ministério, a sua fé. Sim, qual foi o sinal? Circuncisão do coração, que significa o Espírito Santo, moldando a vida da mulher, moldando a vida do homem, pautando o ministério nas Escrituras, na palavra de Deus, como ela está escrita. Na verdade, a fé que Abraão tinha, foi Deus quem deu, mas diz a Bíblia que Deus teve que aceitar a fé que ele próprio havia dado para Abraão. E como sinal de que havia aceitado, ele lhe deu a circuncisão. Agora, veja o sacrifício de Abel. Há alguma especulação nisto? Há alguma dúvida nisto de que Deus tenha aceitado o ministério de Abel? Não, por quê? Foi Deus quem deu o cordeiro. Mas por revelação, ele mesmo não sabia, tinha que haver inspiração de Deus. Ele ofereceu o culto correto, ele ofereceu uma vida correta. Se você não tem a inspiração do Espírito Santo, você pode deitar-se e dormir todas as noites
em camas de pedras, de britas, pode chicotear-se a si mesmo e nada acontecerá. Mas, no entanto, se Deus tem você no seu plano, e se você está no plano de Deus, Ele te dá o sono, Ele te dá a paz, Ele te dá descanso, Ele te dá confiança, te dá um sinal de que tem aceito a sua vida, que você oferece a Ele nos altares por onde você chega, por onde você anda. Ofereço-te a minha vida, ó Pai. Tu podes aceitá-la? Dá-me um sinal de que o Senhor tem aceitado aquilo que eu te ofereço. Peça a Ele nesse instante. Oferece o seu coração, oferece o seu corpo como um culto racional, como um sacrifício vivo, e peça a Ele o sinal de que Ele tem aceitado a sua oferta, a sua vida, dando-lhe o Espírito Santo, que te leva a crer na mensagem que Ele tem enviado neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã. E daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Caminho de Deus, eu era cego e desprezível, pecador, mas
Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.